Olá amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Lara e hoje eu vim fazer um vídeo sobre alguns filmes que eu vi recentemente, a leitura que eu estou atualmente e o que eu fiz criativamente esses dias, né? Tanto de escrita quanto artesanal, porque eu sou uma pessoa que realmente gosta de fazer isso uma vez por semana. Eu realmente pego um projeto assim na minha cabeça e eu crio isso. Então eu quero dividir aqui com vocês um pouco do meu consumo criativo. É muito importante a gente consumir arte e também produzir arte da nossa forma, né? Sem cobranças. Vamos começar pelos filmes. Eu vou ver 3 filmes atrás. A gente tá no mês de abril. Como o último filme que eu assisti a The Piano Teacher, que eu acho que é a professora de piano, alguma coisa assim. Eu queria assistir esse filme há um bom tempo, por conta de que já vi várias pessoas recomendando, são uns dos filmes favoritos de algumas pessoas, de alguns artistas também, que eu já vi. Porém, eu não tinha nenhum lugar para assistir e tava muito difícil achar drive, essas coisas. E aí, recentemente, eu assinei o plano da MUBI com mais 2 conhecidas. E aí, os filmes que tem na MUBI, gente, são todos que estão na minha lista de filmes que eu quero assistir. E aí eu consegui assistir. Eu assisti logo após uma prova da faculdade que eu tive, e eu até comprei guloseimas, porque eu falei que era a minha recompensa, mas enfim. Eu não esperava isso desse filme, eu esperava outra coisa. Eu vou primeiro falar a minha expectativa. A minha expectativa que eu tinha é que ia ser um filme de romance, um romance proibido, um romance de uma mulher mais velha com um menino mais novo, é o que aparenta muito, tá bom? Mas o que realmente eu achei esse filme totalmente brutal, totalmente... É uma sensação que, tipo assim, é pra você assistir uma vez e ter essa sensação, porque ele não tem nem como você descrever que filme é esse. Eu acho que o filme é a sensação. A sensação que você tem assistindo é isso o filme. Ah, mas o que significa o final? O que é? O que essa mulher tem? Não entendi. Eu acho que a interpretação, ela vai ser sempre individual de qualquer filme. Eu posso entender uma coisa e vocês outra, né? Então, minha perspectiva do que foi esse filme é de realmente ser brutal, mostrando a realidade de uma mulher que é totalmente botada numa caixa, né? Porque se a gente for perceber, eu não vou dar spoilers, eu vou só falar por cima mesmo. Se a gente perceber, a mãe dela controla muito ela, de certa forma. E ela é muito mais velha, né, gente? Então, tipo assim, é a perspectiva de alguém que sempre foi controlada, que sempre não teve a liberdade, ou talvez ela anseia muito essa liberdade. Eu vejo isso bastante. E na oportunidade que ela tem, simplesmente é terrível. E logo após a oportunidade também, ela vê que ela não significa nada para essa pessoa, sendo que isso, tudo que aconteceu, foi algo totalmente diferente de qualquer parte da vida dela, sabe? Então, é muito brutal, é muita violência. Ai, simplesmente eu amei esse filme, eu dei 4 estrelas no Letterboxd e um coraçãozinho de que eu gostei. Eu realmente gostei muito desse filme e eu acho que é que nem eu falei, ele é uma sensação que tem que ser sentida. Então, se você... É bom pra assistir uma vez, pra falar a verdade. É bom pra assistir uma vez. Se você quiser assistir com algum amigo depois, eu acho legal. Não sei, pra falar a verdade. Não sei se é legal assistir com outras pessoas. Assiste você mesmo, sozinho, uma vez. Acho que você vai pensar um pouco sobre todas as sensações do filme. Vamos para o segundo filme. O segundo filme foi um curta-metragem chamado I'm Hungry, I'm Cold, de 1984. É
um curta-metragem francês. Eu estou em hiperfoco em francês ultimamente. Tô assistindo muitos filmes em francês. Esses 3, né? Os 3 que eu vou falar são em francês. Eu tô realmente com hiperfoco em francês, mas... E tô na ofensiva do Duolingo, tentando aprender. Mas enfim. Esse curta-metragem, eu tinha visto uma cena dele só, cortada. E eu achei muito interessante. E eu quis assistir. Eu pensava que era um filme, pra falar a verdade, tipo, um longa, né? Só que ele tem muito pouco tempo. Eu nem sei, é tipo questão de minutos mesmo, é muito pequeno. E eu amei. É bem simples, é bem uma sensação de a busca de liberdade. Eu acho que, querendo ou não, pega um pouco do outro, assim. Não é parecido, obviamente, não é parecido. Só que é basicamente 2 garotas que fogem, eu acho que pra Paris. Elas são adolescentes. E aí elas tentam sobreviver naquela noite lá que elas acabaram de chegar na cidade. É basicamente isso. Basicamente isso mesmo. E eu achei muito gostosinho de assistir. Eu dei 5 estrelas, porque não tem erro nenhum. Não teve nada que me incomodou, sinceramente. Eu tiro estrela por coisas que me incomodam, de verdade. Então, é isso que eu tenho para falar. E o último, que foi La Belle Personne, que é a The Beautiful Person de 2008. É um filme que eu tava enrolando muito pra assistir. Desde que eu comecei a assistir alguns filmes um pouco mais assim, desconhecidos, eu queria muito assistir esse. E tá na minha lista pra assistir também faz muito tempo. Aí eu vi também algum vídeo. Eu sempre sou motivada por ver vídeos, tipo edit de filme. Eu sou muito motivada pra ver isso, porque geralmente é uma cena muito tipo, uou. Aí eu falo, nossa, eu tenho que assistir. E aí, se eu tô livre no dia, eu assisto o filme, que foi nesse caso. E ele simplesmente entrou na minha lista de preferidos do Letterboxd, porque eu achei esse filme perfeito. Em todos os âmbitos, assim. Em todos os aspectos. Eu coloquei ele como 4,5, porque teve algumas coisas que me incomodaram, mas são minúsculas coisas, né? Eu realmente eu tenho que ser sincera na avaliação. Eu sou uma crítica de cinema, ok? Mas eu basicamente não dou muita nota baixa não pra filme. Porque geralmente eu gosto de tudo. Só se o filme for muito ruim. Tipo, muito ruim. Mas esse filme basicamente fala sobre uma garota que ela entrou numa escola nova, que não sei o que. Fala sobre ela ter começado um relacionamento lá. E tem um professor. E aí esse professor, basicamente, eles estão numa tensão ali, sexual. Pra mim é uma tensão sexual, tá bom? Ficam olhando um ao outro, mas também tem um porém. Essa atriz principal, ela acabou de passar por um evento traumático da vida dela, o que responde muito bem todas as atitudes que ela teve. De já partir para um relacionamento com o primeiro que apareceu na frente, não que essa pessoa fosse ruim, né? Obviamente. Mas ela... O ponto maior... Eu não vou dar spoiler. Eu já ia falar um big spoiler aqui. Mas eu acredito que esse filme me tocou bem mais por conta da protagonista ser super consciente da realidade dela, do que ela passa. Além de mostrar um drama. Eu não acho que é adolescente. Eu não acho que eles estão na adolescência ali. Não acredito, não foi isso que eu percebi. Pra mim, eles são, tipo, jovens adultos, né? Tipo, uns 19, 20 anos, assim. Eu considero isso jovem adulto. Então, eu tive essa visão, mas podem ser adolescentes, enfim. Mas eu gostei muito desse drama. A imagem geral do filme ser muito melancólica, ser apagado. É como se fosse realmente uma cidade sem cores. Sim, eu gostei de todos os detalhes. Sinceramente, não é à toa que ele entrou nos meus favoritos. Eu não vou saber explicar muito bem o porquê eu gostei. Eu tentei falar um pouco aqui.
Mas geralmente é, tipo, acabei de terminar o filme e é a sensação que esse filme me deu que leva a eu gostar ou não desse filme. Ou ele ser meu favorito ou não, entende? E é isso. Terminamos os filmes, então. Esses foram os últimos 3 filmes que eu vi. Eu vi eles no final de março e eu ainda não assisti nenhum filme nesse mês de abril. Vamos ver o que vem por aí. E agora, vamos falar um pouco sobre a minha leitura atual. Estou lendo atualmente essa coletânea de passagens dos diários da Anais Nin, que foca em passagens do diário dela sobre a relação que ela teve com o Henry e a June, que é um casal. Eles são um casal, eles são casados. E também a Anais, ela é casada também. Porém, eu acredito que isso aqui se passa nos anos 20, que como é diário, né, realmente é da época. Eu tô gostando muito desse livro, eu tô devorando esse livro. Essa capa, inclusive, é de um filme. Eu fui pesquisar, tem um filme sobre isso. E eu fiquei muito ansiosa pra assistir. Eu quase assisti esse filme. Só que eu falei, não, primeiro eu vou terminar o livro, né? Que eu já comecei o livro. Então, esse filme também tem no MUBI. Eu acredito que grande parte dos filmes, assim, que a gente não encontra em outros lugares, vão ter no MUBI. Então, eu acredito que o MUBI seja um investimento muito legal pra você que gosta desse tipo de filmes meio estranho que você não encontra em todos os lugares. Porém, esse livro, eu estou devorando tanto ele, porque ele, apesar de, né, eu imaginei que por conta da época e tal, a escrita da Anaís ia ser muito diferente, tipo, ia ser muito... Só que aí eu fui lendo e aí eu percebi que realmente, tipo, é um diário. E ela vai escrever como se fosse um diário, obviamente, né? Então é uma linguagem totalmente como se fosse eu escrevendo, sabe? Eu me identifiquei bastante com ela. Sinceramente, eu entendi porque as pessoas gostam muito dela. Realmente é uma coisa que a da escrita dela não tem por onde fugir. Mas esse livro, pra mim, até agora, tá sendo a representação maravilhosa da bissexualidade. Porque ela gosta dos dois, do casal. E uma coisa que mais me chamou a atenção ainda é a liberdade. Não, é a descoberta da liberdade sexual dela. Porque ela é casada, como eu falei, e ela conheceu o Henry, que também ele é casado. Então, acabou que eles estavam procurando, esses 4, eles estavam procurando uma liberdade sexual. É como se fosse, tipo, tudo entrelaçado no momento certo. Só que é só a Anaís, tá? Não é o esposo dela que se relaciona com esse casal, é só ela. Ela se relaciona com os dois. Quando eu encontro livros que têm a escrita magnífica, que todas as linhas me puxam assim, né? Como se fosse um imã. É quando eu dou match com um livro, basicamente. Eu demoro muito mais pra acabar ele, porque é meio como se fosse um apego emocional e eu não quero terminar. Eu sou meio assim, eu não sei porque eu sou isso. Geralmente tinha que ser ao contrário, né? Porque se eu gosto, devoro ele. Eu estou devorando, mas com cautela, pra não terminar logo. Então, essa é a minha leitura. Eu comecei ele no fim do mês passado também, de março, e eu estou lendo. Eu comprei ele junto com os contos. Eu comprei esse junto com o Delta Venus dela também. Fui pesquisar qual era o melhor de começar e etc. E falaram que esse era o melhor de começar. Porque o Delta de Vênus, eles são contos sexuais, contos eróticos. E eu acho que é muito legal acompanhar uma descoberta sexual para depois ver a escrita sexual da Anaís, né? E eu entendo porque as pessoas gostam muito dela. Ela realmente é um símbolo de sexualidade feminina. Você fica tipo assim,
Que magnífico. Ela teve a oportunidade de se reconhecer como uma pessoa. É porque é muito um discurso para nós mulheres, né? Porque sexualidade para a mulher geralmente é muito retraído. É uma coisa que a gente não fala, é uma coisa que desde pequena botar na nossa cabeça que a gente não devia falar. Aí vem essa querida e escreve isso bem na época dela. Você fica tipo assim, que magnífica, que mulher gostosa. Basicamente é isso. E essa é a minha leitura. Eu tô focando em uma agora, eu tô tentando não ler várias, porque eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Última coisa que eu vou mostrar é minha produção criativa recentemente. Que foi esse meu journal, que ele foi inspirado naquele journal da Luiz Carmen. Eu queria fazer um desse há muito tempo, porque eu tenho muitas agendas. E esse, você encaixa as agendas lá dentro e ele fica em uma capa só. Então eu tenho muitas agendas jogadas. Aí eu queria realmente fazer. Eu sou amiga, eu sou aquela amiga, aquela pessoa que faz as coisas artesanalmente. Eu acredito que eu pego isso muito como um desafio para mim mesma. Fazer as coisas que eu quero em vez de gastar R$1 trilhão nisso. E foi muito mais barato fazer. Assim, deu um pouco de raiva, mas eu gostei muito de como ficou. Ele ficou muito minha cara. É uma cor meio bordeaux, meio meu batom. É meio meu batom. E aí eu botei algumas rendas brancas e a cordinha. Ele tá lotado, tá? Ele tá com a capacidade máxima de coisas, que é 3 cadernos. Aqui eu fiz um bolsinho. Aí temos o primeiro caderno, que não tem muita utilidade por enquanto. Eu ainda não separei uma utilidade pra ele. Calma aí, que tá difícil. Esse é um livro, um diário que eu tenho há um bom tempo. Ele não tem muito propósito, assim, eu só anoto coisas aqui. Antes ele era o meu livro de escrever pensamentos, né, ensaios, poesias, contos, porque eu realmente gosto de estimular isso em mim todos os dias. Então, tipo assim, esse aqui era o meu antigo, só que eu descartei ele para um novo, porque eu queria comprar, esse daqui é do ano passado, eu queria que eu começar o novo com uma nova agenda para a minha escrita, né? Realmente só exclusiva para minha escrita, porque isso aqui tem muita coisa junta. E aí, esse é meu livro de escrita, que eu comprei no começo desse ano. Ele tem algumas coisas já, não são tantas assim, tá? É só isso. E aí, a gente fecha aqui e ele cabe 3 agendas, tá vendo? Aqui no final, eu coloquei algumas fotinhas e a minha caneta pra eu escrever. Geralmente esse journal, ele é feito com um material um pouco mais rígido, né? É tipo um couro sintético. Só que aqui eu acabei encontrando só esse. E eu gostei de como ele ficou. Ele não ficou tão durinho. Ele ficou, pra falar a verdade, ele ficou perfeito. Era tipo realmente o que eu queria, sabe? Eu tava muito estressada porque botar ilhós, gente, botar ilhós é muito difícil sem o alicate de ilhós, mas eu dei meu jeito. E é isso. Essa é a minha criação recentemente. Como eu falei, eu sou uma pessoa que precisa criar sempre, toda semana, então eu não sei o que eu vou criar semana que vem. Às vezes eu não crio nada, porque semana que vem eu tenho algumas provas. E aí eu não consigo focar nessa parte criativa minha. Mas muitas vezes as minhas criações são escrever, né? Então, às vezes é só escrever mesmo. Ah, eu vou ter esse pingentinho aqui, que eu comprei junto com esses brincos. Eu queria já algo com esse pingente. Aí eu fui numa lojinha aqui que tinha um conjunto que era um colar e esses brincos. E aí eu peguei o colar justamente pra colocar aqui o pingente do colar e fiquei com os brincos. Eu também queria o colar, mas eu achei melhor deixar aqui. Enfim, é isso.
Em outro momento eu acho que eu consigo mostrar minha produção criativa, alguns textos, mas se vocês têm interesse de ler alguns dos meus textos, alguns meus ensaios, algumas das minhas poesias, tudo que eu escrevo basicamente, e que eu acho que é postável, você pode encontrar no Substack, que é uma rede social de realmente escrita. É como se fosse um blog junto com um Twitter. Eu sinto isso nos dois. Porque tem um feed e tem várias. E cada pessoa pode criar um blog dela lá dentro. E escrever sobre o que quiser, né? Muita gente cria newsletter, que é tipo um jornal, às vezes, sabe? Tem gente que posta sobre neurociência, psicologia, eu acho muito interessante. Tem muita coisa legal lá pra consumir. Tipo, muita mesmo. E é uma rede social muito nova pra mim, na minha visão, né? Que eu comecei a consumir faz um pouco tempo, né? Eu acho que menos de 6 meses, por aí. Uns 6 meses. Então, se você quiser ler alguma, se tiver interesse de ler algum dos meus textos, enfim, meus escritos, você pode encontrar no Substack ou no meu blog. Eu tenho um blog mesmo, porque eu gosto de... Tenho um blog porque eu gosto de ter mais autonomia lá nele, mas geralmente o que eu posto no Substack eu posto no blog. Só que o blog ele é um pouco mais antigo, então vai ter muita coisa a mais no blog. As coisas eu deixo o link na descrição se você tiver interesse. E eu acredito que seja isso, gente, o vídeo de hoje. Foi muito legal falar sobre coisas que eu fiz ultimamente. Eu acho muito importante, que nem eu falei no começo do vídeo, a gente sempre tá consumindo e produzindo. Então aqui eu vim mostrar pra vocês o que eu consumi e o que eu produzi. E espero que de certa forma esse vídeo tenha te inspirado para assistir algum desses filmes, ou ler esse livro, ou fazer o seu próprio journal e botar a mão na massa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até!